Salve Maria Santíssima. Nós vamos hoje estar falando um pouco sobre o cânon bíblico e aprofundar esse assunto que, infelizmente, somos tão acusados, né, pelos protestantes, pelos Testemunhos de Jeová, adventistas e outras denominações, outras seitas, que vão atacando com toda a força, dizendo que a Igreja Católica acrescentou os livros. Vamos examinar isso com cuidado, com atenção e com a verdade, que é isso que a Igreja busca, anuncia, e ela é serva da verdade, serva de Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Então a palavra cânon, ela vem do grego cânone e significa régua, ou cana de medir. No caso, a cana ela era usada pelos antigos como um instrumento de medição. Desta forma, os cânones em sentido religioso são as réguas que devem ser usadas para medir a vida, isto é, guiar o fiel em sua vida religiosa. O cânon bíblico é a lista dos livros sagrados que compõem a Bíblia cristã. No caso, essa lista também é chamada de lista canônica. Pode ser chamada também de lista dos livros canônicos. No caso, Bíblia vem do grego biblios, que significa biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca porque é composta por um conjunto de livros que os cristãos creem ser inspirados por Deus. A redação dos livros sagrados começou por volta do século XV a.C. e se encerra mais ou menos pelo final do século I depois de Cristo. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia cristã, organizada como um único livro, não foi assim entregue pelos apóstolos. Antes que fosse possível reunir os livros sagrados em um único volume, foi necessário saber quais eram esses livros. A Sagrada Escritura em nenhum lugar define a sua lista de livros sagrados. O índice por si mesmo também não é um rol inspirado, mas uma criação humana, visando facilitar a localização dos diversos livros sagrados existentes nesta biblioteca chamada Bíblia. E embora alguns pesquisadores defendam a existência de um cânon bíblico judeu, já fixado depois do tempo do profeta Esdras, não havia nos primeiros séculos da era cristã um consenso sobre quais livros de tradição hebraica deveriam ser considerados canônicos. No caso, essa mesma dúvida ela permeou sobre alguns livros da literatura cristã. Pairava essa dúvida acerca disso, sobre os livros também do Novo Testamento. Não só acerca dos livros do Antigo Testamento, mas acerca do Novo. Havia ainda essa incerteza, não havia um consenso geral quais eram os livros inspirados. Desta forma, nos primeiros séculos, alguns livros eram aceitos por toda a Igreja, enquanto outros tinham sua inspiração contestada ou posta em dúvida. Por esta razão, alguns livros que hoje se encontram na Bíblia só foram considerados canônicos mais tarde. Considerando tudo isto, os livros canônicos que compõem a Sagrada Escritura cristã são classificados quanto ao reconhecimento de sua canonicidade como protocanônicos e deuterocanônicos. Os protocanônicos, proto quer dizer primeiro, e canônicos autorizados. No caso, são aqueles que jamais tiveram sua canonicidade contestada. Isto é, são aqueles que sempre foram considerados inspirados por Deus. E os deuterocanônicos, deutero quer dizer depois, ou então segundo, né? Canônicos, como já foi dito, quer dizer autorizado. São aqueles que foram considerados canônicos mais tarde, pelo fato de ter havido inicialmente alguma dúvida quanto à sua inspiração e consequente canonicidade. Ainda aqueles que inicialmente foram considerados canônicos e posteriormente não, incrementando assim o conjunto dos livros apócrifos, que no caso são os livros cuja inspiração divina não foi confirmada ou cujo conteúdo doutrinal não é confiável, mas pode-se tirar proveito desses livros, embora não sejam tidos como inspirados, né? Tem muita riqueza nesses livros. Existem livros protocanônicos e deuterocanônicos tanto para o Antigo Testamento como para o Novo.
normalmente são relacionados como deuterocanônicos do Antigo Testamento os seguintes livros: livro de Judite, Sabedoria, Tobias, o livro de Siraque, o Eclesiástico, Baruque 1 e 2, aliás, Baruque, né? E também Macabeus 1 e 2, 1 e 2 Macabeus. Como veremos mais adiante, a inclusão do livro de Baruque neste conjunto parece ser equivocado, da mesma como é também equivocada a não inclusão do livro de Esté. Também são deuterocanônicos do Antigo Testamento os acréscimos no livro de Esté, no caso o capítulo 10, versículo 4 e 16, 24, e o livro de Daniel, o Cântico dos Três Jovens, correspondendo aos versículos 24 a 90 do capítulo 3. A história de Susana, aquela toda trama, né, que aqueles velhos tentam mentir contra Susana e ela é firme na verdade. Essa história só não está na Bíblia protestante, né? Que está no capítulo 13 e 14 de Daniel, essa bela história. No Novo Testamento são deuterocanônicos os seguintes livros, né? Também no Novo Testamento: o segundo Pedro, o livro também de Carta de São João Evangelista, 2 e 3, o livro de Tiago, Judas, Hebreus e Apocalipse. Esses quase ficaram fora e também tinha a sua canonicidade duvidosa. E hoje nós temos a plena convicção, né, que hoje e bem antes também, claro, né? Então fica aqui muito claro como foi trabalhoso e a gente vai ver, né, de forma bem aprofundada como isso foi se descobrindo, certo? Aí, como é o conjunto desses livros canônicos? Vamos lá. No caso, algumas pessoas acreditam que é possível saber o conjunto dos livros canônicos, simplesmente porque a sua inspiração divina é evidente. Esta ideia, além de ser bastante subjetiva, depende também de conceitos e critérios de verificação ainda mais subjetivos. Por exemplo, quais atributos definem se um livro é inspirado ou não? Que critérios de avaliação e verificação destes mesmos atributos devem ser usados? Que opiniões seriam tão múltiplas quanto são as estrelas do céu? Aliás, as opiniões delas são múltiplas a esse respeito. Então tem uma bagunça que precisa ser organizada. De fato, nenhum autor dos livros do Novo Testamento diz ter escrito sob o impulso do Espírito Santo, exceto São João ao escrever o Apocalipse. Ou seja, os próprios autores não falam que o livro é uma autoria da ação da inspiração do Espírito Santo. Ademais, ainda que cada livro da Bíblia começasse com a frase: "Este livro é inspirado por Deus", semelhante frase não provaria nada, porque poderia ser colocado isso em qualquer livro, né? Ora, o Alcorão diz ser inspirado, assim como o livro de Mórmon e vários livros de religiões orientais. Ainda os livros de Mary Beck Edge, a fundadora da ciência cristã, o Ellen White, que é a fundadora do Adventismo do Sétimo Dia. Eles se dizem inspirados e se autoproclamam, né, cristãos e rejeitam vários outros grupos cristãos. E mesmo assim, nós não, como católicos, duvidamos piamente que isso seja algo inspirado, esses pseudos profetas, né, falsos profetas. Pode-se concluir então que o fato de um escritor atribuir a si qualidades de inspiração divina não quer dizer que assim o seja na realidade. Tendo em conta esses argumentos, alguns recuam e afirmam que o Espírito Santo nos diz claramente que a Bíblia é inspirada. Uma noção bastante subjetiva, que também pode ser usada por um hindu, muçulmano ou um espírita, para afirmar que os deuses, Alá ou os espíritos respectivamente, lhes convencem que sua escritura é divina. Ou seja, não é uma coisa pessoal, eu vou deduzir, esse livro é inspirado porque Deus me disse. É algo muito superficial isso, né? Este mesmo exemplo se aplica ainda àqueles que afirmam que a inspiração divina de um livro pode ser verificada pela inspiração
que causa no crente, naquele que crê. Argumento conhecido como esse é inspirado porque inspira. Ou seja, se um livro ele me toca o coração, então é um livro inspirado. Isso é um conceito muito pobre, né? Não é bem por aí. Ora, note que há muitos escritos religiosos antigos que certamente são muito mais inspirativos ou emotivos do que muitos textos e até livros inteiros do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, o livro do Números no Antigo Testamento. Será que esse critério é possível afirmar que o livro de Números é inspirado? No entanto, ele está presente em todas as Bíblias cristãs, ou seja, tem passagens da Bíblia que não inspiram nenhuma emoção. Mesmo assim, são inspirados. Portanto, a fixação de um cânon bíblico não está sujeita às opiniões alheias, fundamentadas em conceitos e métodos de verificação totalmente subjetivos e duvidosos. Alguns ainda acreditam que, através dos livros, consensualmente, considerados canônicos ou proto-canônicos, é possível identificar os demais. No caso, essa proposta ela pode nos fornecer pistas importantíssimas. No entanto, infelizmente, não é suficiente. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27 e 47, também em João 10, 34, aparecem as expressões, as seguintes expressões: Moisés e os profetas, lei e os profetas, lei, profetas e salmos. Todas elas relacionadas ao conceito da Sagrada Escritura, de Sagrada Escritura, melhor dizendo, né? A expressão profetas abrangeria quais livros? Datados da mesma época dos profetas, existe uma infinidade de outros livros, cuja autoria é atribuída aos antigos profetas do Antigo Testamento. No entanto, hoje não são considerados canônicos. Assim como existem outros cuja autoria profética ainda é duvidosa e são considerados canônicos por todos os cristãos. O mesmo se aplica aos Salmos. Existe um escrito chamado Salmo 151, considerado canônico apenas pela Igreja Ortodoxa, o que quer dizer, no caso do... E o que dizer também, por exemplo, no livro dos Provérbios, né, e de Eclesiastes, Esther, Ruth, também 1 Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2 e Josué. Eles fariam parte de um grupo, lei, profetas ou salmos. Ou estariam em um grupo cuja menção não se encontra em qualquer um dos livros protocanônicos. Ainda o Antigo Testamento faz referência, e pelo menos 21 livros que hoje são considerados apócrifos. O mesmo acontece com o Novo Testamento, que menciona a ascensão de Moisés. E o livro de Enoque. Esses livros falam sobre a ascensão de Moisés. Pelas questões já aqui apresentadas e pelo fato da Bíblia não definir o seu conjunto de livros sagrados, o discernimento do cânon bíblico depende de algo que é exterior aos livros sagrados. Isso significa que a Bíblia não se forma por si mesma, e nem se auto-interpreta, e nem se autoriza por si própria. No caso, a sua legitimidade depende de algo que lhe é exterior. Tomemos como exemplo o Pentateuco. Sempre foi considerado canônico pelos judeus, não por si mesmo, mas porque tinha origem na tradição judaica e em Moisés, que tinha autoridade de seu legítimo magistério. A gente pode conferir isso em Mateus 19, versículo 7 e 8, em Êxodo 18, versículo 13 ao 14. Um outro exemplo são os escritos dos profetas. A autoridade destes livros não tinha origem em si mesmos, mas no anúncio dos profetas, ou seja, na tradição. Ou porque sua autoria é atribuída a homens que eram legitimamente autorizados por Deus. De certa forma, agiam como se fosse um magistério. Seria uma prefiguração, né? Desta forma, a atribuição de autoridade divina a um livro, isto é, a definição de sua canonicidade, sempre dependeu da autoridade de algo que é exterior ao livro. A tradição que lhe deu origem. Isso acontece tanto no Antigo Testamento como no Novo, nessa questão da tradição. E o magistério legitimamente estabelecido, o magistério que é estabelecido de forma legítima por Deus, reconhecido como seu legítimo guardião e difusor.
ele guarda e difunde, né? No caso, esta antiga e divina relação não se aplica somente ao cano bíblico. Alguns dos livros bíblicos não trazem o nome do autor, por exemplo, o Pentateuco e os 4 evangelhos. A atribuição da autoria de muitos livros canônicos também dependeu muito da tradição e do magistério divino. O Senhor foi conduzindo ao longo da história e foi prefigurando no Antigo Testamento o magistério e também a tradição. Então, a tradição oral e o magistério precede ao escrito canônico e vão discernindo, né? Então, aqui é um pouquinho sobre o cano bíblico.